Olá, bom dia. Hoje é dia 8 de novembro de 2025, sábado. Louvado seja o nome do Senhor por este novo dia que, em sua bondade e em sua soberana vontade, Ele concede a mim e a você, permitindo-nos, depois de uma noite de descanso, viver para a glória, honra e louvor do nome dEle. Nossa devocional de hoje tem o texto no Evangelho escrito por São João, capítulo de número 10, versos 30 e 31. E hoje vamos falar ainda sobre esse Jesus é Deus mesmo. O texto diz o seguinte: Jesus afirmou: Eu e o Pai somos um. E novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Eu e o Pai somos um. E novamente pegaram os judeus em pedra para lhe atirar. Quando lemos esse texto, vemos uma afirmativa direta do Senhor Jesus em relação ao Pai, dizendo clara, inequívoca e inquestionavelmente: eu e o Pai somos um. Essencialmente, consubstancialmente, esta é a realidade da pessoa de Jesus, o Filho e o Pai, a sua unidade essencial, a sua unidade substancial. É algo que foge à nossa compreensão e por isso temos dificuldade de aceitar, porque não compreendemos em toda a sua profundidade, em toda a sua plenitude. Mas Jesus disse isso de uma maneira muito direta e muito convicta, evidentemente, porque ele tinha a compreensão, a certeza e a segurança de que, de fato, ele e o Pai são um só. Ainda que ele entenda e compreenda, e ele vai afirmar também, que devido à sua condição de subsistência como filho, teve que assumir a natureza humana, encarnando-se e, portanto, ter, nesse sentido, uma condição que o torna, nesse aspecto, menor que o Pai. Ele diz isso: o Pai é maior que eu. Não é que ele é menor que o Pai, ele não diz isso, mas ele diz: o Pai é maior do que eu. Mas o que importa é vermos que aqui Jesus, de fato, se faz um com o Pai, se faz um com Deus, se declara Deus. Mas isso não, ele está dizendo assim que ele é um com o Pai, como também nós falamos que nós somos um em Jesus, como igreja, como corpo. Essa não é a realidade. Quando vemos a reação dos judeus a essa afirmação de Jesus, nós vamos compreender o que de fato ela significa. Qual é o seu sentido real? A reação deles foi de apedrejar a Jesus. Pegaram em pedras para lhe atirar. Iam apedrejá-lo. Por que iam apedrejar a Jesus? Porque ao dizer que ele e o Pai
são um, ele se faz também Deus. Essa é a questão. Ele afirma que ele é Deus. Então, os judeus entendiam isso como uma blasfêmia digna de morte, e morte por apedrejamento, uma afirmação de tal sorte escandalosa, herética, ignominiosa, que merecia a morte por apedrejamento público. Eles entenderam isso, compreenderam isso. Esse indivíduo não pode dizer que ele e o Pai são um só, porque isso é uma blasfêmia. E de fato é uma blasfêmia, e Jesus era um blasfemador, uma mentira grosseira, uma heresia horrorosa, uma abominação, e ele precisava morrer mesmo, apedrejado, por essa horrível e horrenda afirmação, dizendo que ele e o Pai são um, se eles não são. Mas não é uma heresia, não é uma abominação, não é uma afronta, é uma verdade sublime, maravilhosa, gloriosa. Deus se fez como um de nós, para que nós pudéssemos ser feitos, como diz o apóstolo São Paulo, coparticipantes. Prestem atenção, coparticipantes da sua natureza divina. Olhem o alcance disso. Deus se faz homem como um de nós, para que nós, seres humanos, possamos fazer parte, sermos coparticipantes da sua natureza divina. O apóstolo Paulo chega a ser quase poético, dizendo: ele, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Deus, sendo Deus, se faz homem, ser humano, para que nós, seres humanos, pela realidade de ele se fazer homem, possamos ser conduzidos a nos tornarmos coparticipantes da natureza divina. Oh, coisa maravilhosa! Oh, coisa gloriosa! Oh, fato sublime, extraordinário! Por quê? Esse Jesus, de fato, de verdade, é Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos esta certeza e esta confiança, porque Ele, Jesus, assim disse, assim afirmou. E nessa palavra nós descansamos seguros. Que o Senhor o abençoe e nos guarde para a sua glória, para a sua honra, para o seu louvor. Assim seja. Amém. Amém.